Você já gastou uma grana em alguma coisa assim que depois as pessoas em volta ficaram falando com você assim, pô, você é doido, você é louca, como é que você gasta uma grana toda nisso? A ponto de você mesmo depois ficar assim se perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Uma pessoa gastou uma grana federal com Jesus de uma forma muito singular, que ficou uma turma toda em volta com essa atitude. Essa mulher é louca, como é que ela pode gastar tanto dinheiro numa coisa dessas? E presta atenção comigo lá no capítulo 14 de Marcos, olha que interessante essa história. Diz assim a partir do verso 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: por que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Olha, esse episódio, ele é muito interessante porque Jesus estava ali fazendo uma refeição numa casa, essa mulher chega e quebra esse frasco. Naquela época não tinha rosquinha para abrir e fechar frasco. Esses frascos, muitas vezes, eles eram lacrados e quando se ia usar o perfume, quebrava-se e usava ele todo. E esse perfume era muito valioso, 300 denários, era uma grana assim, de quase um ano de trabalho de alguém. E os discípulos ficaram incomodados. E é muito interessante porque em outro evangelho diz que quem mais ficou incomodado foi Judas, aquele que veio atrair Jesus. E ele veio atrair Jesus por uma quantia muito menor, que eram 30 moedas de prata, valia menos do que isso. E essa mulher, ela vai derramar esse perfume em Jesus por uma coisa muito específica. Ela havia sido tão abençoada por Jesus, ela havia sido acolhida, perdoada, curada, liberta por Jesus, ao ponto de não ter dinheiro suficiente para expressar, não ter valor de perfume suficiente para expressar toda a gratidão dela. Por outro lado, os discípulos maquiados de quem queria ajudar os pobres, fazer o bem, especialmente Judas, no fundo, Jesus não valia nada. Jesus valia para Jesus 30 moedas de prata, valia muito menos. Eles não conseguiam enxergar aquele valor, porque eles não conseguiam perceber o tanto que Jesus estava ali abençoando todos. Tantas vezes nós estamos na mesma posição. A gente não dá muita bola para Jesus, a gente não se interessa tanto pelas coisas do Evangelho, porque no fundo, nós não percebemos o real valor do Evangelho. Nós não percebemos o real valor do Evangelho porque nós achamos que nós valemos mais. Nós achamos que Jesus é legal, nós achamos que Jesus é um cara assim que pode nos ensinar algumas coisas, amor ao próximo, perdão, etc. e tal. Mas no fundo, nós somos mais. E aí, aquilo que a mulher fez é realmente um absurdo. Mas para aquela mulher, Jesus era tudo. E por causa disso, não tinha perfume que bastaria para expressar a gratidão dela. Quando a gente percebe o tanto que nós precisamos de Jesus, é que realmente Jesus passa a ser aquilo que realmente importa na nossa vida. Enquanto nós achamos que nós é que somos o centro do universo, Jesus vai ser uma lua orbitando em volta da nossa caminhada. E se tem uma coisa que ele não faz, é isso. É ficar orbitando em volta de gente. Ele é o centro da justiça, ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro do amor, ele é o centro do universo. Por isso que não tem outra expressão para chamar Jesus a não ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela mulher, ela ganhou um lugar na história, porque Jesus disse, onde for pregado o evangelho vai ser contada a história dessa mulher, e por causa disso nós estamos aqui contando essa história.
mas que essa história dessa mulher anônima possa gerar em nós algo novo, uma gratidão da gente entender quem realmente é Jesus. Ele, para nós, é muito mais do que um personagem na história. Ele precisa ser para nós a nossa vida, porque Ele tem vida para nos dar. Que Jesus te abençoe, que a gente possa descobrir esse valor de Jesus verdadeiramente na nossa vida e achar o nosso valor no valor dele. Que Jesus te abençoe ricamente.